uma das funções do Congresso Nacional é garantir os direitos individuais. É exatamente para isso que temos aqui no Senado a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E hoje nós conversamos com a presidente da comissão, a senadora Regina Souza. Olá, senadora, bem-vinda aqui ao estúdio da TV Senado. Obrigada. Esses direitos humanos que são uma conquista, são uma batalha, né, do povo que vai e vem, né? Às vezes tem propostas que são consideradas, que vão no sentido contrário, né? Um dos temas bastante polêmicos que vem e volta é a questão do aborto, né? Assim, existem inclusive algumas propostas em tramitação aqui no Congresso que querem acabar com o direito que já existe, mesmo em casos de estupro ou anencefalia, esses que já são garantidos hoje, né? Qual é a opinião da senhora sobre essa questão? Olha, essa é uma questão polêmica porque ela envolve valores, né? Então, as igrejas, doutrinas. Então, as igrejas normalmente se manifestam contra, mas é uma questão mal discutida, né? As pessoas parecem que têm medo de discutir, os partidos, os parlamentares. Não é uma questão, é a questão do corpo da mulher, né? Ninguém faz aborto por esportes, eu digo sempre isso. Ela tem uma motivação forte para poder querer abortar. Então, o que a gente defende é que ela não seja criminalizada, né? Defende que mantenha o que já está na legislação, mas que ela não seja criminalizada, porque a mulher, no momento mais difícil da vida dela, em vez de ir para um hospital, ela vai para uma delegacia, né? Se ela faz um aborto clandestino, geralmente em lugares impróprios, né? Geralmente as mulheres pobres, e ela já é abandonada pelo pai da criança, que ninguém condena o pai, né? Houve alguém que é pai dessa criança, mas ninguém condena, ninguém vai atrás dele. Então, condena a mulher. Então, é isso, a luta da gente é muito mais isso, de não criminalizar o ato, porque quando ela faz, ela está numa situação extremada, ela já está, às vezes a família não aceita, o pai da criança desaparece, então ela precisa de amparo, ela precisa ser amparada, ser cuidada, e é isso que a gente defende. E defende que ela vai fazer uma mulher ter um filho fruto de um estupro. Isso é contra qualquer direito, é desumano isso, né? Então, a gente precisa agora, a gente sabe e respeita também a questão das doutrinas. Eu sou católica, mas eu não concordo com a minha igreja que condena a mulher que aborta, não concordo. E como a senhora sente assim, o clima, a temperatura no Congresso aqui no momento? Será que vai retroceder esse direito que já existe? É muito difícil a gente até prever que resultado, porque toda vez que se pensa em colocar em pauta, vem toda uma multidão de gente aqui com cenas, com cenários, faz um teatro muito grande em cima e acaba que a gente adia a votação, né? Já teve audiência pública, mas sempre se adia a votação porque é muito dividido, as opiniões são muito divididas em relação a esse tema, então é melhor ir deixando para ver se a gente cria as condições de se chegar a um acordo. Mas será que é possível se perder o que já se alcançou, voltar a ser proibido mesmo nos casos que hoje são permitidos? Olha, não acredito que os parlamentares vão fazer isso, né? Até porque já foi um avanço você colocar na lei a questão do estupro e da anencefalia. Então, não tem por que voltar nisso, gente. É científico, né? E é humano também que você olhe para essas coisas, né? Que não é possível que alguém ache que... tem aquela história que é uma vida... Mas tem tantas outras vidas ceifadas que ninguém está se importando, né? A juventude negra está aí sendo exterminada e as pessoas não se importam. Então é preciso também... não pode ser demarcação de posição. É preciso que a gente converse e que a gente chegue num acordo para que não penalize exatamente a mulher, que já é tão penalizada em todas as outras questões da vida. Recentemente foi realizada uma manifestação aqui em frente ao Congresso pela organização Anistia Internacional, justamente dizendo que está acontecendo um retrocesso, né? Eles elencaram vários assuntos, várias áreas em que eles acreditam que estão se perdendo direitos. Um deles essa questão do aborto, outro também é a liberdade de manifestação e expressão. A senhora acha que
está se correndo o risco de se perder o direito de se manifestar livremente? O Brasil tem uma pauta de retrocessos que já vinha antes da queda da presidenta Dilma, né, e que prossegue agora. Tem uma pauta de atrasos, de volta ao passado, que é visível. Né? Então, nas manifestações mesmo, a gente está vendo acontecer coisas que só se via na ditadura militar. Naquelas reações, aquele tratamento que se dá às manifestações, aquele policiamento ostensivo, aquelas agressões às pessoas. Teve aquele menino de Goiânia que quase morreu, né, vítima de pancada da polícia. Não é para isso, porque a polícia tem que estar presente, mas para manter a ordem, para acalmar os ânimos onde eles estiverem agitados, e não para participar como autora da violência numa manifestação, porque a manifestação, em via de regra, são pacíficas, tem meia dúzia de gente que vai para bagunçar, então esse pessoal tem que ser o foco da polícia. E também não é para espancar, mas para isolá-lo da manifestação. Eles têm poder para isso, eles podem. A gente percebeu na última manifestação que teve aqui que faltou vontade à polícia, porque estava visível quem era o grupo que estava fazendo vandalismo e a polícia não agiu. Ela preferiu agir com os manifestantes, jogando bombas, jogando as pessoas que estavam pacificamente se manifestando. E com relação às leis, assim, as leis precisam mudar sobre esse assunto? Precisam ser revisadas, revistas? Se votou aqui uma lei muito perigosa, que a gente dizia na época da votação, a tal da lei antiterrorismo. Então, que, na verdade, ela deixa brecha para enquadrar qualquer movimento naquela lei. A gente votou contra por isso. O Brasil não estava precisando daquela lei. Não tem terrorismo no Brasil, felizmente. Tem pessoas que se cedem, mas que têm o Código Penal aí para ser enquadrado. Mas essa lei permitiu, e a gente dizia isso, que ela tinha endereço, que os movimentos sociais iam ser o alvo, o endereço dessa legislação, e está acontecendo. Nós temos um menino preso no Rio de Janeiro, das manifestações de 2013 ainda, o Rafael, que tinha um vidro de pinho-sol na bolsa, na mochila. Tudo bem, para que ele ia usar? Mas não é uma arma mortal assim. Né? Enquanto outras coisas, né? Um filho de uma desembargadora com 130 quilos de cocaína, de maconha, está solto. Né? Então, quer dizer, essas injustiças no Brasil que vão fazendo os olhos do mundo se voltar para cá, a Anistia Internacional, a OIT, todo mundo está se voltando para cá. O que está acontecendo no Brasil? Que as conquistas, as coisas, os passos que a gente deu em direção a direitos humanos estão retrocedendo. Então, o mundo inteiro está preocupado com isso. A senhora falou na questão das armas. Existem propostas também de se revogar o Estatuto do Desarmamento. Incrivelmente, a população, esse é um tema que a população, por conta da violência crescente no país, a população acha que resolve armando as pessoas. Então, tem chegado muitas sugestões de lei, de projeto na Comissão de Direitos Humanos, pedindo para revogar o Estatuto do Desarmamento. O que a gente sabe que não vai resolver. A violência ela tem que ser tratada como política. O Estado brasileiro, as unidades da federação têm que se juntar e pensar uma política de segurança. E que não é armando as pessoas. Aprovado isso, os países que fizeram isso não deu certo, retrocederam, voltaram atrás. As pessoas com arma na mão, elas não pensam na hora, elas fazem barbaridades. E geralmente leva desvantagem em relação ao bandido, ao delinquente que está com outra arma na mão. Então, não é armando as pessoas, mas por conta de se sentir desprotegido pelo Estado, as pessoas querem isso. E tem muita gente também que defende isso, inclusive legisladores. Isso é muito grave. A senhora falou dessas sugestões que chegam, né, na comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Legislação Participativa. E só para esclarecer aqui para os nossos, para quem nos assiste, né, assim, a população pode sugerir, né, mandar uma ideia legislativa e tem um prazo de 4 meses para conseguir 20 mil adesões e então aquela ideia torna-se uma sugestão e vai para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde é analisada, não é assim que funciona. Cresceu muito a participação popular na comissão, quer dizer, tem muitos projetos lá que são oriundos, né, do E-Cidadania. A pessoa participa pelo E-Cidadania
quando tem 20 mil, está conseguindo rápido ter as 20 mil. Então, tem vários projetos que já foram, inclusive, designados relatores, encaminhados. Infelizmente, tem muitos, bem, acho que parecem uns 3 no primeiro semestre, sobre a questão de revogar o Estatuto de Desarmamento, alguns já foram rejeitados, mas tem boas ideias também de estudantes sobre educação, sobre sala de aula, sobre remuneração de professor. Então, tem muitas ideias boas que, quando chegam, é nossa obrigação designar um relator, e se a ideia for considerada uma coisa importante, boa para o país, ela vira projeto de lei, e aí ele vai tramitar normalmente nas comissões. A própria questão do aborto que a gente falou antes também foi uma sugestão que, inclusive, está sendo relatada pelo senador Magno Malta, mas que ele já disse que exatamente. não vai. É um que está há muito tempo, exatamente por conta de ter um tema muito polêmico. A gente tem tentado ver se consegue chegar a um mínimo de acordo, né? Fizemos audiência pública, se for preciso fazemos outras, para poder... Alguns temas são muito polêmicos, outros são temas que podem andar normalmente, tramitar e virar lei, né, de iniciativa de pessoas. Uma outra sugestão, que é um assunto bastante polêmico, divide um pouco a sociedade, que também está lá pronta para começar a ser discutida, é a questão da legalização ou descriminalização da cannabis para uso recreativo. Né? Isso vai ser tratado nesse próximo semestre agora? A gente não sabe ainda se vai... algumas pessoas estão pedindo pauta esse assunto, mas a gente tem uma pauta, nós temos tantos projetos terminativos que está difícil conseguir quórum na comissão. Né? Alguns blocos nem indicaram os membros da comissão, então a comissão ainda não está completa. Mas é um tema que está colocado. Ele foi designado um relator, inclusive, né? Exatamente. Então, designa-se os relatores e, quem sabe, ele pode entrar, né? Vai depender também da pauta geral, porque às vezes a pauta geral atrapalha, por exemplo, a reforma trabalhista atrapalhou muito o andamento de alguns projetos, porque as pessoas não vão para a comissão, todo mundo vai para onde está debatendo o assunto do momento, que é a pauta do momento, como vem aí a reforma previdenciária. Então, a gente não sabe se no segundo semestre a gente vai poder votar muita coisa nas comissões. E essa questão que a senhora falou dos membros, já tem algum acordo, alguma previsão de que sejam indicados? Eu fiz oficialmente ao presidente da Casa que ele tem o poder de indicar, né? Porque se um partido não indica os membros da Comissão de Direitos Humanos, é que esse assunto não é pauta para esse partido. Então, que o presidente tenha o poder de designar outros parlamentares para ocupar a vaga, porque a comissão funcionar sem os membros é muito ruim, porque tem a questão do quórum. A gente vota com qualquer número os projetos que ainda vão tramitar em outras comissões, mas quando eles são terminativos na comissão, eles têm que ter quórum qualificado, e por isso a gente tem muita dificuldade, não só a Comissão de Direitos Humanos, todas as comissões têm, mas a Comissão de Direitos Humanos é a que tem menos indicação, que faltam mais indicações, e eu acho que o presidente da Casa pode resolver essa questão. E qual, então, que é a previsão da senhora? Qual o assunto que a senhora acredita que vai dominar a pauta da comissão nesse próximo semestre? Não, a reforma previdenciária, enquanto ela estiver em andamento, ela é a pauta principal da comissão. Então, por exemplo, atualmente está tendo muito debate. Nós aprovamos um ciclo de debate sobre as reformas que atinge os trabalhadores e a gente está dando sequência, né? Toda terça-feira, toda segunda-feira, a gente faz audiências públicas para o debate fluir e para a população assistir, ver. É incrível como a TV Senado é assistida. Eu estive viajando aí 11 municípios e a gente chega, as pessoas já estão sabendo dos assuntos por conta de assistir na TV Senado. Então, esse debate é muito bom. Então, vai predominar certamente o debate da Previdência nesse momento, mas ninguém vai esquecer os outros temas que estão lá, vão fazer andar os processos, muitos requerimentos, não tem audiências públicas de outros assuntos que outros senadores pedem, a gente vai dar andamento, já tem um calendário de agosto quase lotado de audiências públicas, né? E os processos vão andar conforme a gente tem a presença dos senadores na Casa. É um assunto que já foi bastante, sempre foi debatido no primeiro semestre também, e é um também que está sendo questionado pela Anistia Internacional, é a questão dos direitos dos quilombolas e indígenas à terra. Esse debate vai continuar? Esse debate, inclusive, já tem acontecido, porque é um tema corrente, né? Ele está sempre presente porque cada dia que passa a gente percebe o descaso com essas populações, né? Por exemplo, eu vi agora essa semana o parecer da AGU
para suspender todas as demarcações de terras indígenas. Os índios estão coitados, esperando há tanto tempo, a demarcação é tão lenta, e aí os processos que já estavam indicados para serem demarcados, estão dizendo que não vai mais demarcar. Em torno de 700 processos, isso é muito, 700 áreas, é muito complicado para eles, né, que a gente prevê a presença mais constante na Comissão de Direitos Humanos é dos indígenas, porque eles sentem na pele uma coisa, eles se inquietam e eles vêm atrás para, pelo menos, conversar, saber o que pode fazer, ir aos ministérios. Então, e a questão do trabalho escravo, acabei de ler que trabalho escravo e trabalho infantil não vão mais ser fiscalizados. Eu não sei se é só a questão do caixa do governo ou se é uma questão mesmo ideológica, que não interessa. Agora, como que um país não vai fiscalizar trabalho escravo e trabalho infantil? Como é que esse país fica perante o mundo, né? Por isso que as entidades internacionais estão se movimentando, vindo ao Brasil, porque isso era uma coisa impensável. Né? Trabalho escravo, esse país resgatou 52 mil trabalhadores em 20 anos da escravidão, do trabalho análogo à escravidão. E isso porque não tinha fiscal. Se tivesse fiscais suficientes, tinha resgatado muito mais, porque o trabalho escravo corre nesse país, principalmente nas fazendas, na área rural. É uma coisa incrível. Né? O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenizar 112 trabalhadores, né? Inclusive 70 são do meu estado, por trabalho escravo. Então, isso é ruim para a imagem do país lá fora. Eu não entendo como é que você tira da pauta essas coisas. E a gente já previa, né, que no governo Temer, quando ele desmantelou todas as estruturas que cuidavam onde as pessoas se enxergavam, né? A gente não tem mais Ministério do Desenvolvimento Agrário, então a questão da reforma agrária e quilombola e indígena, tudo era tratado lá. E as pessoas não sabem a quem se dirigir, porque criou um Ministério de Direitos Humanos que não tem estrutura nenhuma, que não tem nem orçamento. A gente convidou a ministra para vir apresentar o plano, ela pediu um tempo, porque está se estruturando ainda. Então, isso é muito grave. Eu acho que isso é ruim para o Brasil perante a comunidade internacional. O trabalho escravo, inclusive, é uma das políticas públicas que a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando esse ano. Né? Como está sendo feito esse acompanhamento? A gente, todo ano, né, todo mundo sabe que as comissões escolhem políticas públicas para avaliar. Então, a gente escolheu trabalho escravo e sistema carcerário. E o relator do sistema carcerário é a senadora Ângela, trabalho escravo, o senador Paulo Rocha. Então, eles estão preparando, deve apresentar agora o plano de trabalho e vão fazer as diligências. Né? Então, normalmente se faz diligência, se visita e se traz também experiências exitosas. É importante também, a gente não pode só avaliar o que foi negativo, tem que ver o que tem de positivo acontecendo, até para que outros estados copiem, reproduzam, porque tem coisas boas acontecendo também nessas áreas. Agora, como experimentos, como experiência e não como política pública geral. Então, a gente, no fim do ano, eles devem apresentar o relatório. A senhora foi, inclusive, relatora de uma sugestão popular que a gente falou, que alerta, que fala da questão das substâncias cancerígenas nos produtos que a gente consome, né? Assim, tanto alimentares, uso tópico. Conta pra gente um pouco como foi. É um projeto, eu não me lembro mais de quem é, eu sou muito ruim de memória de quem é o autor. Eu fui escolhida relatora, designada relatora, e achei importante porque hoje as doenças estão vindo assim, a gente fica assim, meu Deus, por que tanta incidência de câncer? Se você olhar em volta, tem sempre alguém muito próximo da gente que está descobrindo um câncer. Então, é importante, porque tem a ver com a alimentação, isso é dito por médicos, né? A gente, quando você lê algumas coisas, as indicações estão dizendo que a alimentação influencia muito nessas doenças, para adquirir essas doenças, para que elas apareçam. Então, achei muito bom ser relatora disso, porque obriga que, tudo bem, você vai vender o seu produto, mas tem que alertar, porque se ele é apontado, porque não é uma coisa inventada, ele é apontado pelas pesquisas, que poderá acontecer isso. Então, as pessoas têm que saber, não podem consumir à toa. Né? Então, isso é um bem para a sociedade. A sociedade vai se beneficiar disso de ver no rótulo lá que ele pode ser consumido. Às vezes é um consumo, você consome uma vez, mas consome sempre, ele pode te fazer mal. Então, é preciso que a população seja educada do ponto de vista alimentar. A educação alimentar devia ser parte, inclusive, dos currículos escolares, como tema transversal, para que as crianças aprendam a se alimentar, né, para poder não ter doenças no futuro.
Então, eu gosto muito quando esses projetos caem na minha mão, porque e também, por exemplo, ontem eu fiquei feliz de, na fila do aeroporto, ver já um relatório meu, uma lei que foi relatada por mim, valendo. A moça chamou idosos acima de 80 anos, quer dizer, a gente aprovou também na comissão a questão, tem o idoso, mas tem aquele super idoso, que precisa de mais atenção. Quem está acima dos 80 tem mais dificuldade de se locomover, né, anda com mais dificuldade, tem mais dificuldade do que quem tem 67, como eu. Então, quer dizer, quando a moça chamou no microfone, eu já fiquei, olha, a lei já está entrando em vigor, né, porque já foi sancionada. Já está valendo, né? E uma coisa que a senhora já vi a senhora falar várias vezes, assim, que os direitos humanos são muito ligados à educação, né? Realmente, né? Não tem muito como separar, né? Como é essa? Não tenha dúvida que se a educação tratasse dos temas que têm que ser tratados, não fosse só aquele currículo seco de aprender conteúdos para prestar provas, a gente tinha uma geração mais saudável, uma geração mais educada, mais consciente, mais politizada, né? A gente está vendo aí a cultura do ódio. Meu Deus, como é que pode as pessoas transpiram ódio assim à toa, sem mais nem menos, nas redes sociais? É um negócio de louco. Então, precisa que as escolas, que a educação inclua nos seus conteúdos essa parte assim. São temas transversais para qualquer professor de qualquer disciplina tratar, né? Não é possível você não se importar com população de rua. É uma população que existe. E os meninos e as meninas nas escolas não sabem que existe, né? Então, quando passa por um morador de rua, já é a expressão do medo. É claro que tem que se precaver, que tem alguns agressivos mesmo. Agora, é uma população que existe e que precisa de política para eles, né? A gente vê que está crescendo. Esse ano cresceu muito. As igrejas estão fazendo um levantamento e mostrando o crescimento das pessoas que moram na rua. Aí vem a aberração. O IBGE não conta porque não tem endereço. Onde já se viu isso, né? Essa semana passada eu vi lá em Teresina um padre dizer que o SAMU não foi buscar um morador de rua que estava tendo convulsão porque ele não tinha endereço. Que história é essa? Ele estava na praça, o endereço dele é a praça. Mas tem que atender a gente, é ser humano. Então, essas coisas têm que ser debatidas na escola. Só vamos ter um país melhor se a gente começar de criar. Porque a criança, quando ela aprende, ela não esquece jamais. E ela ainda ensina os adultos as coisas. Então, é preciso que a gente inclua conteúdo de direitos humanos nas escolas. E existe alguma proposta legislativa nesse sentido, tramitando, ou na Comissão de Direitos Humanos? Eu ainda não vi, assim, até pedi para um assessor fazer um levantamento, porque eu pretendo apresentar essa ideia, mas precisa primeiro ver se não já tem alguma coisa tramitando. Eu acredito que agora, nesse segundo semestre, ele vai me dar esse resultado dessa pesquisa, porque é muito importante, né? Você forma médicos, advogados, mas se não tem direitos humanos, né? Eles vão tratar assim as pessoas como um objeto, porque eles não foi tratado nele a questão do sentimento, né, de semelhante, as igrejas têm uma responsabilidade muito grande nisso também, né? A gente abandonou muito aquela coisa das pastorais. Eu sou fruto da pastoral da juventude, né? Mas isso acabou muito. Então era aquela conversa mais aconchegante de olhar o semelhante. O Papa Francisco está fazendo um trabalho maravilhoso, mas pouca gente está prestando atenção. Ele esse Papa é 10, assim, não vi ninguém melhor que ele ainda depois que eu presto atenção à questão da igreja em relação aos papas. Então, ele está fazendo um trabalho na questão ambiental que é fantástico, assim, ele trata dos temas assim, ele não é assim, teoricamente, ele fala da prática, assim, ele dá ideias. Eu acho que as pessoas lessem mais o Papa Francisco também ia melhorar muito a questão ambiental e a questão de direitos humanos. Toda vez que ele fala, ele toca nesses assuntos. Realmente o Papa Francisco ele é bastante inclusivo e fala nos direitos humanos para todos, porque a questão também dos direitos religiosos é um assunto que também é importante ser tratado. Tem vários projetos, às vezes, que não reforçam tanto esse lado, né? Tem uma intolerância religiosa muito grande no Brasil. A gente vê principalmente com as religiões de origem africana, a gente chama afrodescendentes. As pessoas que praticam essas religiões, elas são massacradas, elas são discriminadas. Criança na escola, porque usa aquela vestimenta própria deles, da questão da Umbanda, ou da questão dos terreiros, essas questões as pessoas olham assim como um lixo, né? Lá vem um macumbeiro, não é macumba, é religião. Né? Então, tem que respeitar, como respeita a católica, como respeita a evangélica, tem que respeitar também o povo de terreiro, as religiões
afrodescendentes, mas tem uma intolerância, eles queimam as casas, chegam a queimar casas, né? Aqui em Brasília já aconteceram vários atos desse tipo, queimar casa de pessoas porque eles praticam essa religião, como se fosse uma coisa que não fosse de Deus. São criaturas de Deus, eles têm as crenças, eles acreditam em Deus como nós, né? Então, eles têm outros nomes para dar a divindade deles, mas são pessoas que acreditam. Então, eu acho que a fé que tem fé. É isso que a gente tem que se unir pela fé, não pela diferença da roupa, do jeito de vestir ou da forma que faz o culto. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania e boa sorte à frente da Comissão de Direitos Humanos agora no segundo semestre. Obrigada a vocês. Essa entrevista já está disponível na internet em senado.leg.br. Eu agradeço também a você que nos assiste e peço ainda que você nos diga o que achou desse programa e ainda dê alguma sugestão do que você gostaria de ver sendo discutido aqui no Cidadania. Você pode telefonar para 0800 61 2211 ou mandar um WhatsApp para 999 66 16 16. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.